Na aula de hoje a gente vai identificar aqui no canteiro aqueles pontos da alvenaria que a gente viu na aula 2, que é a nossa atividade crítica pela linha de balanço. Se você ainda não viu, corre lá e dá uma olhadinha. A gente vai identificar aquelas atividades que são relacionadas à alvenaria, que são gargalos aqui na obra, e também fazer esse planejamento ali no modelo 3D para evitar de gastar fazendo a obra e correr o risco de dar retrabalho. Então bora lá, a primeira atividade que a gente tem aqui no canteiro, que é relacionada à execução da alvenaria, é o recebimento dos blocos cerâmicos. A realidade atual aqui do canteiro é que o bloco cerâmico é descarregado aqui nesta área que a gente está. Então a gente tem aqui, vem para o caminhão atualmente aqui e descarrega o bloco nesse local. Isso faz com que seja necessário que a mão de obra transporte isso manualmente e coloque ela aqui dentro do canteiro. Vem cá, dá uma olhadinha só. Faz necessário que a pessoa venha, a equipe, venha com um carrinho, transporte ele até aqui e faça a instalação, o posicionamento do bloco nesse local. Então, esse é o primeiro desperdício que a gente tem desse fluxo, porque eu tive um estoque longe do local que ele vai ser executado e pior, eu transportei esse bloco aqui para dentro, a equipe transportou esse bloco aqui para dentro, mas ele também não vai ser consumido aqui neste local e nem sequer é levado, não tem um guincho aqui neste local. O guincho está lá na frente. Vamos olhar aonde que fica o guincho? Então, a gente tem alguns problemas aqui, por exemplo, essa parte que precisa ser ajustada, colocar uma caçamba, um coletor de entulho aqui, isso se faz necessário. Atualmente, a gente tem a parte, o pessoal está batendo ali em cima. Opa, você espera só um minutinho. Então, ele tem que ser transportado até aqui, ó, nessa região manualmente, e daqui ele vai subir no guincho. Isso é um desperdício muito grande, porque a gente estoca 3 vezes praticamente para chegar aqui próximo ao guincho. E o transporte de mão de obra aqui, o custo com mão de obra para fazer esse transporte é algo que a gente precisa otimizar. Então, uma atividade que a gente vai trabalhar é otimizar esse posicionamento desses blocos, porque do jeito que está aqui, tá levando dinheiro embora, peão velho. E uma outra coisa, só dar uma olhadinha, é essa bitoneira. Olha como é que a bitoneira está organizada aqui atualmente. A gente tem aqui a bitoneira, olha aqui, a gente tem o galão, a bombona que a gente chama aqui na região de água, a gente tem uma areia por aqui, olha lá onde é que o cimento está estocado, A gente tem aqui um problema de fluxo, olha, a gente não tem um fluxo livre aqui, e a gente também tem, olha lá, onde que a areia é batida atualmente ali naquela região. Então, às vezes bate a areia lá fora, tem que transportar ela aqui, depois tem que voltar com ela para cá, para próximo dessa bitoneira. Gasta-se aqui em torno de 3 pessoas para fazer essa movimentação toda de material. Então, são 2 pontos críticos que a gente tem aqui. Um deles é o transporte do tijolo, a gente tem que melhorar. E o segundo é a logística da bitoneira. O cimento está longe, a areia está longe, o fluxo aqui não está contínuo, eu tenho que vir e voltar para depois subir. Essas são áreas que a gente precisa melhorar. Basicamente, para esses serviços aqui que são o gargalo, a alvenaria e o tijolo, nós vamos resolver. Agora vamos lá no computador e ver como que a gente pode otimizar isso, utilizando aquela nuvem de pontos que a gente escaneou esse canteiro. Bora lá? Então agora aqui no computador a gente vai verificar como que a gente pode otimizar esses 2 serviços que são gargalos da nossa execução de alvenaria, que é o transporte e armazenamento de bloco cerâmico e também a produção de argamassa. Aqui, ó, eu estou no eCap Pro, é um software da Autodesk, onde eu trouxe aquela nuvem de pontos. Eu escaneei aqui no primeiro episódio, eu exportei ela e simplesmente abri ela aqui. Ela aparece, olha só, nesse formato, tá? Então a gente consegue ter distâncias aqui, Se eu quiser tirar uma medida aqui da calçada, se eu quiser cortar a altura aqui do meu tapume, Eu posso tirar diversas medidas aqui se necessário, mas o objetivo dessa nuvem de pontos é basicamente o seguinte: a gente vai exportar. A gente vai usar isso aqui quase que um conversor. A gente vai exportar ela lá para o Revit. A gente vai exportar ela em formato RCP e abrir ela lá no Revit. Bacana? Então, olha só, eu estou aqui no Revit, a gente consegue ver
que eu já importei a nuvem de pontos. Simplesmente cliquei aqui na aba de gerenciar, vim em gerenciar vínculos e aqui eu tenho nuvem de pontos e eu importei ela para cá. Aí eu vim e desenhei o meu tapume em cima dela, verifiquei onde estava a minha alvenaria atual e eu vou dimensionar e modelar o meu canteiro com base nessa estrutura. Eu vou abaixar essa caixa de corte aqui, para que a gente possa ter uma melhor visualização desse pavimento térreo. Então, ó, vou abaixar a caixa de corte. E eu também agora, ó, a nuvem de pontos está aqui, mas para melhorar a visualização para vocês, eu vou ocultá-la aqui. Também vou ocultar esses dois tapumes, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez é uma caçamba, onde a gente tem aquele entulho ali. A gente vai instalar um coletor de entulho e a gente vai já colocar ele direto aqui nessa caçamba. Isso vai reduzir os custos, porque ao invés de ter que pegar a equipe, ter que encher o Bobcat para poder encher um carroceria, né, e levar isso embora depois, com o coletor de entulho, que é aquele tubo, a gente já joga direto dentro da caçamba e o cara vem, pega a caçamba e já leva ela para o bota fora. Além disso, ao invés de instalar, né, pegar o tijolo que está sendo descarregado aqui nessa região, do lado de fora da obra, como a gente viu, e transportado aqui para essa região, e depois transportado para a região do guincho, a gente vai abrir um portão aqui, né, aumentar esse portão hoje, melhorar a rampa dele, para que o caminhão de tijolo já descarregue ele todo aqui, bem ao lado do guincho. Então, todo tijolo que vier, ele vai ser descarregado bem naquele ponto ali, para que ele já possa ser transportado de uma vez para o guincho. Isso a gente vai economizar praticamente 2 dias de servente aí, 2 a 3 dias de servente fazendo o transporte deste bloco, beleza? A gente gasta aqui um dia, né, com 3 serventes para tirar todo o bloco e trazer ele aqui para essa posição. Ou seja, trazer daqui para cá a gente gasta 3 dias e trazer daqui até aqui a gente gasta em torno de 1 dia e meio. Então, nada aí, a gente vai ter 5 dias, 4 dias e meio vezes 3 serventes. A gente vai ter no mínimo 12 diárias por caminhão economizada nesse fluxo. Parece coisa boba, né? Ah, bater um tijolo do lado de fora da obra. Mas quando você computar isso no todo, você vai ver o custo que isso vai dar. Isso a gente vai falar lá na última aula, nós vamos mostrar as economias que esse canteiro vai gerar aqui pra gente. Nós vamos fazer parte dele ali também na prática para vocês. Agora, além disso, a gente tem um outro item que é bem interessante, é a betoneira. A betoneira hoje, ela estava instalada aqui nessa região, Vou até tirar o tijolo daqui agora, mas a betoneira está atualmente instalada aqui nessa região. A areia está aqui nessa região e o cimento também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar essa betoneira aqui para esta região. E, além disso, a gente vai instalar nela uma rampa como essa, para que eu possa, da areia, onde vai ser descarregada agora, já elevar ela por meio de uma rampa com o carrinho, né, na medida certa e ser girada a massa logo aqui. E a gente também vai deixar aqui, uma plataforma maior, para que o cimento que vai ficar logo do lado, ele possa também ser posicionado já aqui na betoneira. Isso vai fazer com que eu, ao invés de gastar de 2 a 3 pessoas por maceira aqui na obra, eu gaste apenas um único colaborador. E também, né, nos próximos passos aí, depois que a gente fizer essa otimização, a gente vai instalar uma peneiradeira elétrica, tá? Aqui na região a gente não tem, a gente vai ter que alugar de outra região e a gente vai instalar uma peneiradeira, porque aí sim eu vou colocar apenas um colaborador executando este serviço. Bacana? Então tá aí, esse daqui, deixa eu exibir ele todo novamente. Vou tirar somente a nuvem de pontos. Esse daqui é o nosso canteiro, né? É o nosso canteiro de obras com 2 mudanças simples, 2 mudanças fáceis de fazer. Ajeitamos o local correto de instalar, de deixar e descarregar o nosso tijolo e também ajeitamos aqui o fluxo da betoneira, né? Eu até esqueci de falar, olha, a gente vai elevar também essa betoneira e aí a gente já vai descarregar ela dentro de uma jirica que já vai ser içada, né? Isso são os próximos passos. Esse passo primeiro a gente vai fazer junto, tá? Que é fazer essa rampa e colocar essa betoneira aqui e ajeitar o lugar
aqui também para o tijolo, tá? E para esse caminhão entrar aqui dentro. Pois é, o Lean, ele é assim, ele é simples. Muita gente acha que o BIM e o Lean são coisas complexas. Não, aqui é um modelo simples que a gente tem aqui e também, olha só que planejamento tranquilo de ser feito com post-its. A gente consegue trazer grandes resultados na obra. Nada adianta ter um gráfico gigante super complexo dentro do seu computador. O que funciona é o planejamento que está no canteiro, junto com a equipe. Para poder construir esse esqueminha aqui, e muito simples que ele é, a gente conversou bastante com a equipe que produz a argamassa. A gente conversou com os serventes que fazem o transporte de bloco. Isso é o que dá a diferença do planejamento. É um planejamento pensando no último planejador, quem está na ponta do processo, né? E isso é o que traz o resultado. Então tá aqui o nosso canteiro de obra, a nossa linha de balanço. E você que quer ter um template como esse aqui para executar o seu canteiro de obra, um template simples, mas que funciona, disponibilizando também esse template para você fazer o download e realizar o planejamento do seu canteiro.